Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, é uma alegria poder compartilhar com você este momento tão importante do nosso dia, quando nós reservamos um tempo para ouvir a voz de Deus. Deus nos fala e a sua palavra tem força de transformação. É preciso que pela fé nos abramos e permitamos que a palavra de Deus nos guie, nos ilumine e nos ajude a realizar neste mundo a sua vontade. Por isso eu te convido, meu irmão e minha irmã, para abrir o seu coração, abrir os seus ouvidos e permitir que essa semente, o Verbo de Deus, caia no solo fecundo do seu coração. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Disseram-lhe os judeus, agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu, os profetas também, mas tu dizes, se alguém guardar minha palavra, jamais provará a morte. És porventura maior que nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram. Quem pretende ser? Jesus respondeu, se glorifico a mim mesmo, minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, de quem dizeis é nosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu dissesse não o conheço, seria mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e encheu-se de alegria. Disseram-lhe então os judeus, não tens ainda 50 anos e viste Abraão. Jesus lhes disse, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então apanharam pedras para atirar nele. Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, estamos sendo acompanhados nestes últimos dias pelo evangelista São João, que tem mostrado uma crescente tensão entre Jesus e os seus inimigos, os chefes dos judeus. E hoje não é diferente. E é justamente esta tensão crescente que vai levar Jesus ao tribunal, à sua condenação e morte de cruz. O evangelho que nós escutamos hoje tem muito a nos ensinar e a nos ajudar a viver esta palavra no nosso cotidiano. Por isso, eu te convido para que deixemos que esta palavra nos ilumine e, sobretudo, que nos esforcemos para colocá-la em prática. O trecho que nós escutamos começa com uma fórmula solene. O evangelista São João exclusivamente utiliza esta fórmula, em verdade. Sempre que o evangelista utiliza esta fórmula, é porque ele tem algo muito importante a dizer. E o que tem a dizer o evangelista neste momento? Bem, essa expressão solene é para dizer, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Que é importante a gente sublinhar que guardar a palavra significa observar, colocar em prática a palavra de Deus. Isto é, aquele que é capaz de colocar em prática a palavra de Deus, este não verá a morte, isto é, já pode experimentar a eternidade. E como sempre insistimos, a palavra não é simplesmente uma vibração sonora, não é simplesmente uma letra. A palavra é uma pessoa, a palavra é o próprio Cristo. Portanto, acolher Cristo na nossa vida, Ele que é a palavra eterna do Pai, já nos leva a experimentar, a antecipar a eternidade. Por isso, nos perguntemos, quanto temos guardado a palavra de Deus? Quanto tempo do nosso dia temos reservado para ler, estudar, meditar
e rezar a palavra. Deste modo, já podemos antecipar um pouco daquilo que é a eternidade. Bem, diante dessa expressão solene de Jesus, de que quem guarda a palavra não verá a morte, os judeus, e aqui devemos entender que por judeus são os chefes dos judeus, reagem questionando esta fórmula solene de Jesus. E como reagem? Disseram-lhe os judeus: agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu, os profetas também, mas tu dizes: se alguém guardar minha palavra, jamais provará a morte. Portanto, os chefes dos judeus tinham dificuldades de compreender o ensinamento de Jesus. E só compreendia de forma literal, sem se abrir para a dimensão mais profunda, a dimensão teológica daquilo que Jesus está ensinando. É claro que Jesus não estava falando desta morte física, mas estava falando da morte da alma. Quem acolhe, quem guarda, quem pratica a palavra de Jesus, este pode sim viver eternamente, porque está unido ao próprio Deus, e Deus é eterno. Portanto, nós nos tornamos participantes da vida divina à medida que somos capazes de guardar a sua palavra. Porém, os chefes dos judeus tinham dificuldades de compreender isso e achavam que Jesus estava falando de forma literal. Muitas vezes nós também temos dificuldade de compreender a mensagem de Jesus. Por isso não a acolhemos e por isso não deixamos que ela seja o guia da nossa vida. E como reage Jesus diante disso? Continuam os judeus questionando: porventura, és maior que o nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram. Que pretende ser? Ao que Jesus responde: se glorifico a mim mesmo, minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, de quem dizeis é o nosso Deus. Bem, diante da postura dos judeus que não acolhem e não compreendem o ensinamento de Jesus, ele mostra a sua unidade, a sua comunhão com o Pai, dizendo que a sua glória não é dada por ele mesmo, mas quem o glorifica é o próprio Pai. Aliás, o Evangelho de São João mostra constantemente esta comunhão entre o Filho e o Pai, a ponto de já não serem mais dois, mas um só. E aqui mais uma vez Jesus insiste nesta unidade. Quem o glorifica é o Pai, a quem os judeus chamam de nosso Deus. Mas ao mesmo tempo Jesus mostra que esta relação dos judeus com o seu Deus é simplesmente uma relação de aparência e não uma relação profunda, de modo que consigam compreender os mistérios divinos. E continua o próprio Jesus dizendo assim: e vós não o conheceis, mas eu o conheço. O conhecimento de Deus, conforme diz o Evangelho aqui, não é simplesmente o conhecimento da inteligência. O conhecimento na Bíblia tem a ver com experiência. Portanto, significa dizer que os judeus falavam sobre Deus, mas ainda não tinham esta comunhão, esta experiência de intimidade com Ele, ao ponto que Jesus diz que Ele sim conhece Deus. Uma experiência tão íntima a ponto de Jesus chamá-lo de Pai. E continua: se eu dissesse não o conheço, seria mentiroso como vós. Portanto, diante da intimidação dos judeus, Jesus não se entende ou não diminui a missão que ele veio para realizar, que era revelar o rosto do Pai. Poderia, diante da intimidação dos judeus, simplesmente deixar de lado a missão que ele recebeu do Pai. Mas não, Jesus continua firme, mesmo diante das ameaças dos chefes dos judeus. E continua: eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. O meu dia é uma expressão utilizada já pelos profetas para dizer do dia do Senhor, o dia da vinda do Senhor, o dia da vinda do Messias. Portanto, Jesus tem esta consciência de que Ele é a palavra eterna do Pai enviada a este mundo, ou ungido do Pai enviado a este mundo para salvar a humanidade, ao ponto que os judeus, mais uma vez, reagem. Não tens ainda 50 anos e viste Abraão. Continuam insistindo de forma literal naquilo que Jesus diz sem se abrir para o mistério mais profundo. E Jesus reage: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então apanharam pedras para atirar nele.
Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo. Justamente aqui, no finalzinho do Evangelho, mostra como esta tensão entre Jesus e o chefe dos judeus o levarão à sua condenação à morte. Os judeus apanham pedras para atirar em Jesus, porque não compreendem o seu ensinamento. Pensemos um pouco se nós temos esta abertura ao Espírito para compreender as palavras de Jesus de forma profunda, a acolher o significado do mistério que ele nos revela. Ao concluir este nosso encontro de hoje ao redor da Palavra de Deus, um ensinamento muito profundo que mostra a dificuldade dos chefes dos judeus de compreender e acolher os ensinamentos de Jesus, nós queremos pedir a graça da abertura de coração para acolher a palavra que já nos antecipa a eternidade de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, coloquemo-nos diante do Pai Eterno e a Ele elevemos a nossa prece. Pai Eterno, Deus de amor e misericórdia, no dia de hoje em que ouvimos este ensinamento tão profundo de Teu Filho Jesus, te pedimos a graça de saber guardar, observar, praticar a Tua Palavra, testemunhá-la em nossas palavras e em nossas ações. Envia sobre nós o Teu Espírito, ó Pai, para que neste mundo sejamos sempre testemunhas de que realizamos a missão que nos revelou o Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.